Olá, está começando mais um Politizando. Aqui na mesa para me ajudar, Juliano. Olá, Felipe, olá, Edson. Estamos fazendo o nosso próximo vídeo aí, né, com o nosso vereador. Falar um pouco sobre a nossa cidade aí, as políticas da cidade. Aqui conosco, nosso convidado, vereador de Novo Hamburgo, Felipe Kumbraun. Te apresenta para o pessoal aí, Felipe. Obrigado, Edson. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos que nos acompanham aí, né, que a gente possa realmente debater todos esses assuntos e tempo acho que vai faltar, né? Mas assim a gente pode fazer outros momentos. Com certeza. Tempo já fica falta. convidado para o próximo episódio, então, para a gente falar sobre os teus livros, que são muitos aí. Mas, Felipe, como é ser jovem? 33 anos, segundo mandato eleito, já foi suplente, né? Já assumiu muito mais jovem, né? E hoje com 33 anos, aí com o segundo mandato de vereador. Como é ser jovem na política, principalmente em Novo Hamburgo, que a gente vê que tem um pessoal há bastante tempo já na Câmara de Vereadores ali, que não sai daquelas cadeiras ali. No início até sentia um pouquinho mais, né? Porque de fato você chega e, bem, como suplente mesmo, eu assumi em 2013 com 25 anos. Então era um dos mais jovens, né? O Leonardo Hoff também entrou bem jovem, né? O pai do Gustavo Fink também entrou bem jovem, né? Talvez até eu esteja em terceiro ou quarto lugar, porque realmente o Leonardo e o Fink realmente entraram muito cedo, né? Sim. E no entrar da política, e não tendo vindo de uma família de políticos, né? Sim. Isso é o pior, né? Exato. A dificuldade maior. Né? Porque assim, a gente vê, né, muitos aí na política, não só aqui no município, né, no estado, no país, que o pai, o avô, o tio... o filho, né, do fulano. Exato, né? E foi assim... aos poucos sentindo, né, dentro desse trabalho da Câmara, claro que existe preconceito com o jovem, existe preconceito com a mulher, ainda mais com estas pessoas participando na política, né? Sim. Porque não só um discurso ultrapassado, machista, de que a mulher não deve participar da política, mas assim muitos falam dos jovens também, né? E falam dos jovens por quê? Porque ainda é baixa a participação do jovem na política. Mas a gente conseguiu superar. Estamos aí... A gente ainda tem, né, algumas... Mas a gente... Toca à frente aí. Eu acho que a participação do jovem e das mulheres teria que ser muito maior, né? Para as mulheres existe até uma cota, que eu sou contrário a isso, porque eu acho que a gente teria que ter mais mulheres participando por vontade própria, não porque existe uma cota, não por obrigação. Mas, Felipe, como é que surgiu, então, a ideia? O Felipe, jovem, 24, 22 anos lá quando concorreu... Por que entrou na política? Vou concorrer a vereador. Da onde saiu essa ideia? Olha, eu sempre fui muito crítico com as coisas, né? E crítico também com a forma que a nossa sociedade hoje está aí estabelecida, né? Tem muita coisa na sociedade brasileira, no estado e no município que tem que mudar, que tem que melhorar. Então eu pensei assim, bem, de que forma eu posso fazer parte dessa mudança? Né? Será que... como partícipe, né, na condição de ter um cargo eletivo, não é a diferença maior que eu vou poder fazer? Né? E claro, a gente entra na política, entra num cargo eletivo e vai descobrindo que as limitações são maiores do que a gente acredita, né? Que as dificuldades são maiores do que a gente acredita que vai enfrentar, mas ao mesmo tempo, os desafios estão aí para ser superados, né? E o que eu vejo de mais bonito é quando, às vezes, numa mensagem, numa palavra, numa fala, no WhatsApp, alguém diz assim, parabéns, estou acompanhando o teu trabalho, né? Porque são menores ou maiores mensagens, mas que no dia a dia a gente também tem que sentir, né? Como as pessoas estão acompanhando, como as pessoas estão... Até te dá um alento também, né? Pra saber que tu tá num caminho certo. Exato, né? Porque vamos lá, né? Estávamos no primeiro mandato titular, né? No mandato passado, né? E aí você sempre fica assim, bem... Como é que será que é o meu caminho, né? Porque sempre as pessoas chegam e muitas pessoas... A maioria chega para ajudar, né? Mas aí as pessoas perguntam assim... mas eu acho que tu tem que ser mais pesado nisso. Eu acho que tu tem que pisar no freio nisso, né? Mas aí você fica assim... Será que, né? Mas depois eu
tenho isso, assim, de que a gente, nossa, tanta coisa que pode melhorar e que vai aprendendo no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, que o caminho, o nosso trabalho está sendo bem feito. Isso... Vou fazer uma pergunta que a gente foi parceiro de caminhada aí, né, no ano passado, né? Como é que foi o teu trabalho em cima daquele... um preconceito contra o político? A gente já conversou sobre isso. De tu ser tu ser uma opção nova de voto, né? Com ideias novas, sem um histórico político, né? E alguém vir te botar no mesmo balaio de outros políticos que... isso... eu em si achei uma dificuldade enorme, sabe? Então, de se desvincular desse status quo que tem mas esse eco da sociedade, que é um feedback que as pessoas dão no dia a dia, em conversa sobre a política, que elas querem dar a opinião delas, geralmente as opiniões são generalistas, né? Todos os políticos roubam, né? Nenhum político faz nada, são todos ladrões e tudo mais. E isso me incomoda um pouco. E eu acho que essa é a pergunta. Como lá na campanha mesmo, externalizar isso para as pessoas, dizendo, não, eu faço parte, eu estou aqui, mas não sou iguais a esses outros aí, né? Porque é um desafio. É um desafio. Eu acredito que parte dessa situação hoje, claro, a sociedade por realmente as pessoas terem assim, muitas, especialmente dos que generalizam, por faltar informação sobre realmente o trabalho parlamentar, sobre as pessoas de bem na política. Exatamente. Então eu vejo assim, no nosso caso, o fato de ter desempenhado bem o mandato, de ser um mandato atuante, de estar sempre indo até as pessoas, porque tem algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, eu defendo muito, mas aí é o Felipe, outros, né? Cada um tem uma forma mas eu defendo muito ir até as pessoas. Então, eu durante o mandato, às vezes, num dia, fazia 10, 15 visitas famílias num dia, né? Quando eu era estava candidato em 2016, disseram para um ex-prefeito de Novo Hamburgo, o Felipe, num dia fez 17 visitas. Aí o cara, não, mas capaz, como é que ele visitou 17 famílias, né? Tem tempo para isso? Exato, num dia, né? Se vai das 7 da manhã até as 10 e pouco da noite, né? Mas assim, chega a dar um oi e tchau. Mas sabe que... Mas foi. Mas que ao mesmo tempo não é só o oi, né? Porque, digamos, a pessoa quer atenção, nós também, né? Todo mundo tem sua demanda ali. Exato, né? E, bem, aí, alguns momentos eu via no Face o pessoal, vereador só faz visita. Só tá fazendo visita. Eu disse assim, não, mas espera aí, né? Eu tô equilibrando isso. Apresentei projetos de lei, debati as coisas da cidade, fiz um trabalho de fiscalização. Agora, faço muita visita, por quê? Porque quando eu estava mais jovem do que estou hoje e iniciei na política, eu ouvia as pessoas criticarem o político que só passa de 4 em 4 anos. Exatamente. Então, quando eu dizia, Juliano, Edson, né, os nossos ouvintes, telespectadores, quando eu dizia, me dá o voto, me dá o apoio, que eu vou fazer diferente, bem, eu tenho que fazer diferente, né? Exatamente. E não só na semana, tem que ser todo dia. E isso eu vejo que facilitou, né? E as pessoas acompanharem mais o trabalho, né? Mas uma coisa que é muito nítido, assim, né? Me parece que 2017, 2018, como era o início do nosso primeiro mandato, tinha muita gente que... o Felipe, agora eu quero ver, depende de tal posição, depende de tal projeto, né? Demorou um pouquinho, mas a gente tem pessoas que hoje até nos apoiam mais, né? Justamente por terem visto esse trabalho transparente, realmente esse trabalho no dia a dia, exato, né? Te faço essa pergunta porque, assim como te deu um estalo, a gente deu, né, na tua participação na política, deu esse estalo em mim, deu um estalo no Edson, né? Jovens que querem se envolver na política, quando se lançam, botam o seu nome à disposição, isso também é um fator que complica no psicológico da pessoa, né? Tipo assim, dá um porque ela, pisa no freio, sabe? Já te retrai. Além de encarar... eu me dispus pra fazer diferente, né? Todo mundo reclamando, que eu ouvi reclamou da política que tá errada, tô aqui disposto a fazer diferente. E quando eu vou pedir o voto, pedir a confiança da pessoa, a pessoa já vem dizendo que eu sou igual aos outros, sabe? E além dessa questão... É bem complicado isso. Psicológica da campanha, de tu enfrentar
esse eco negativo da sociedade, né? Que eu acho que não são todos, claro, mas de uma forma que muitas pessoas te dão esse feedback porque elas têm no sentimento delas que o político é tudo igual, tudo mais. Mas também enfrentar, assim como tu lá atrás, na primeira vez que concorreu, fez 300 e poucos, 470 votos. 374. 370 votos. Imagina tu botar teu nome à disposição, tu no teu ímpeto lá, tu achando, não, eu sou uma pessoa diferente, vou fazer melhor, tô trabalhando aqui, quero fazer diferente de todo mundo, e tu chega lá, opa, mas talvez não seja isso que a sociedade queira, ou será que eu fiz errado? Isso não te desanimou lá atrás? Não me desanimou, mas tinha tudo para desanimar. Sim, né? Por quê? Porque, veja bem, a primeira vez é que a gente, eu sempre digo, quando é a primeira vez, a gente entra assim com muita vontade, mas verde, né? Como eu não vinha de uma família de políticos, né? Como coloquei, então quando eu iniciei o trabalho, né? Eu achava que eu ia chegar numa campanha que eu ia pedir 10 votos para 10 pessoas. O voto para 10 pessoas eu ia ganhar dos 10, né? Eu achava que as pessoas iam me indagar, mas não assim, de quase querer a ficha corrida, né? Ou, por exemplo, ia nos lugares, eu chegava lá, o cara vem pedir voto aqui, o outro lá que já é vereador há tantos mandatos, já deu fardamento, já deu isso. Aí, aquilo que você falou, aí você se preocupa assim, não, mas peraí, né? Eu não vim... Em 2008, teve um caso de um conhecido meu que disse, Felipe, eu quero te parabenizar porque tu estás fazendo um trabalho sem dar nada, prometendo trabalho. 4 anos depois, eu vi ele quando concorri de novo, estava numa festa de igreja, pensei, vou chegar lá e vou, né? Agora eu vou pedir apoio, porque tu vê, eu lembrei daquele elogio que ele deu para mim lá no decorrer da campanha em 2008. Aí, mas então paga uma caixa de cerveja aqui pra nós, então, né? Não, mas... Peraí, tu não me elogiava lá atrás de não ter, né? Então, assim, eu sempre digo, o fato de se manter com retidão, de se manter com transparência, de manter esse trabalho independente, né? Porque vai ter aqueles que vão pedir, mas a maioria das pessoas não faz assim, não pensa assim. Mas, é claro, é difícil às vezes a gente achar essas pessoas, localizar, né? Pedir, né? Sempre digo assim, a gente pode, o fato de ser conhecido ajuda, mas assim, tem que ser conhecido. Às vezes atrapalha, né? Dependendo da pessoa. Exato, porque aí é o seguinte... Tem que ser conhecido e tem que gerar confiança, né? Tem que gerar credibilidade. E nesse trabalho, em 2008, eu achei que eu tinha 2 placas da cidade inteira, na minha tia, na minha madrinha, lá na casa da minha madrinha, na casa do pai da minha mãe, né? Então, assim, não, nem era era porque o pai... Agora, não, os pais, felizmente, votam aqui, né? Mas o pai e a mãe moram em Farroupilha, né? Então, era na casa do seu Nilo, que era nosso... olha, até no... Digamos assim, a gente lembra com empolgação, mas assim... Eu tinha 2 placas, tinha candidato que tinha 600 placas pela cidade, né? Então a gente no início ficava um pouco apavorado. Nossa, eu tô indo contra o sistema financeiro, eu tô indo, né? Mas depois a gente vai vendo que eu acredito muito nisso e para ti que já fizesse uma boa votação, claro que, né? Talvez no início a gente sempre, onde é que podia mais, onde é que podia nesse, né? Agora sim, seguir esse caminho porque as dificuldades existem, mas as pessoas também percebem as pessoas de bem. As pessoas percebem quem, né, tá trabalhando. Então, logo, por exemplo, talvez quem hoje não votou no Juliano, na próxima já vai estar contigo. Né? Porque, mas tá persistindo, tá indo, tá... Né? Sim, com certeza. Que é só para 374, depois fizemos 1.429, ficamos na suplência ainda, depois 2.653, aí 4.041. Excelente, né? Só cresceu, né? Tamo aí, né? Perfeito. Mas uma questão também, uma frase, né, que eu ouço, e eu acho muito interessante, até para as pessoas que estão nos vendo aqui, nos assistindo, que elas falam que na política só tem pessoas ruins, ou que só tem... Para essas pessoas, se tu te acha uma pessoa boa, de boa índole, Participe, coloca teu nome à disposição, porque é dessas pessoas que a gente precisa na política. Se tu acha que tu vai fazer o certo, aliás, não acha, tem certeza que vai fazer o certo, tem que participar. Tem vários partidos aí que estão de portas abertas para receber pessoas o tempo todo. Né? Participa, não fica de fora
em rede social, muitas vezes, ou ali com aqueles discursos fáceis, né? De que tudo é assim, tudo é assado. Não, vem pros partidos. Né? Tem o partido Felipe aí, né? Como a gente sempre fala, né? Progressistas. Olha aí. As cadeiras não estão sempre completas. Exatamente. Sempre completas. O poder nunca fica vazio. Exatamente. Nunca fica vazio. São 14 vereadores. Goste ou não, todos, de 4 em 4 anos, sempre vai haver 14 pessoas lá ocupando ela. E é o seguinte, deu um problema com um de nós, automaticamente é substituído. Para isso que tem os suplentes. Exato. Né? Então a política é dinâmica, o poder não fica vago. Né? Agora sim, nós, pessoas de bem, temos que participar. Porque se nós... E assim, realmente, as pessoas que nos acompanham também. Né? E eu sempre digo, talvez nem todos queiram ser candidatos, mas assim, estar no partido, coordenar, estar numa campanha, ver, né, como realmente as coisas são difíceis. Mas eu acredito nisso. Eu sei que eu ajudo a comunidade, o Felipe, porque eu faço um trabalho anterior à política. Isso, exatamente. Agora, eu também sei que o nosso mandato hoje, né, eu sempre digo nosso, porque não é meu, claro. Né, é um trabalho em conjunto, é um trabalho dos colegas também do partido. Meus caros, é um trabalho que a gente pode hoje fazer mais ainda por ter o mandato. Claro, né? Então a gente aproveitar, fazer essa porta que a comunidade nos abre quando dá o voto, poder realmente adentrar. É de certa forma fazer o assistencialismo pessoal da parte do Felipe, mas quando é exigido do vereador ser legislador, ser o fiscalizador e não fazer do mandato. É que assim, claro que as pessoas vão ver que o Felipe visita bastante, menos assim, tanto nesse período, mas que o Felipe, por exemplo, faz bastante pedido de providência, que agora sim, o projeto, um mandato, ele não é só, né, um pedido de providência, claro, né? E o vereador também não pode ser um mero despachante. Sim. Então, assim, e isso assim, vamos lá, é a crítica das pessoas, mas também era a minha crítica antes de entrar na política. Então, quando eu entrei, agora eu vou fazer o que Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, placas. Na última eleição, placa era proibido. Né? Metade dos vereadores tinham placa, né? Quer dizer, metade? Mais, não, talvez até mais metade. Eu estou dizendo dos eleitos, né? Sim, os eleitos. Exato, né? Mas vamos lá, não pode. Aí eu quero entrar, ou eu quero chegar de novo, como chegamos, numa casa de leis, e eu começo desrespeitando, descumprindo a lei. É uma coisa lógica, não existe isso, né? Então, assim, é isso que eu digo. O primeiro que tem que dar o exemplo sou eu. O primeiro que tem que dar o exemplo, né? Mas nessa aqui ou nessa aqui? Tanto faz. Qualquer câmera é tua. Eu olhei pra uma, olhei pra outra. Olha a câmera e... Mas isso também gera um pouco de descredibilidade nas pessoas. Porque na eleição se tem a ideia de que, para alguns candidatos, a ideia de que vale tudo. Vale tudo para chegar lá. Né? Desde a compra do voto, que a gente sabe que existe, a cesta básica, do galeto, do galetinho, do aterro, da brita. Isso é um jogo sujo. Mas as pessoas ainda, né? Claro que não são todas, mas ainda tem um pouco de resistência para encarar que o cara que faz isso, ele é o mal da política. E se o cara te ofereceu, ou tu pediu alguma coisa e o cara te deu, vocês dois estão errados. E esse político não é o político correto, que muitas vezes tu vai estar lá depois falando, tudo ladrão. Exatamente pela mesma atitude. É bem complicado, porque tipo, para quem tá recebendo, na cabeça dela, aquele cara gosta dela, aquele vereador é amigo dela. E ele tá me dando um aterro, ele tá me dando uma coisa, tipo assim, vou votar nele porque ele é meu amigo, ele me ajuda. Só que, claro, vai passar a época de campanha e nunca mais vai tirar na vida, sabe? Exato. Isso já é que nem andar pra trás, pra frente, né? Mas eu acho que evoluiu essa questão. As pessoas estão muito mais atentas. Então, quero crer que daqui pra frente... Não, assim, por exemplo, vamos lá, né? Na campanha, um conhecido meu, né, colega hoje, me viu e disse assim, eu creio que tu vais estar entre os mais votados. Mas sabe, né, Felipe, tem uns que estão investindo 10 vezes mais do que tu, né? Gastaram o teto. Eu disse, olha, eu tô fazendo o meu trabalho. Tô correndo, né, com as limitações que existem de pandemia e tudo mais, mas tô...
Bem, o resultado veio de como as pessoas confiam, de como as pessoas... Né, aquela questão, as pessoas se identificam com os candidatos, dão o voto, dão o apoio, e o voto é o depósito de confiança. Olha, você vai me representar por um mandato, ou de repente mais, né? É uma coisa que a gente pode debater, até só uma parte, debater num próximo debate é boa, né? Sim. Falar num próximo debate. Eu penso que no judiciário também tinha que ser assim. Eu concordo, o judiciário tinha que ser eleito, mesmo que eles teriam que ter conhecimento jurídico, mas não passar num concurso e nunca mais... Não, vamos mais longe. Existem funções-chave dentro do judiciário que são de notório saber e não tem concurso público. Então, quer dizer, é muito pior. É uma indicação política, né? Porque é uma indicação política. Imagina o Felipe ou o chefe do executivo tendo o poder de indicar um secretário que é vitalício, que vai ficar ali até os 75 anos de idade, que é a idade compulsória. Que não vai haver renovação, né? Nunca. Outra coisa, que ninguém vai conseguir tirar ele, por isso ele... Vocês sabem, né? Sim. Faz o que quer, exatamente, né? Ninguém tira, faz o que quer, né? Nem sempre... Aliás, pouquíssimas vezes notório saber, meu caro, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de órgãos maiores acima e mesmo dentro... Então eu digo assim, ó, o pessoal do judiciário, né, ou os juízes, ou né, muitos que também descer para a realidade, né? Descer para a realidade, porque assim, não somos só nós, enquanto agentes políticos, que, na minha opinião, que devemos ir até as pessoas. Mesmo que somos praticamente só nós que vamos. Temos projetos na Câmara Federal lá referente a isso, né? Fazer essa mudança da indicação. Não ser mais indicação, e sim ser um mandato de X anos. Exato. Né? Juízes já de carreira, de repente, que tenham já essa experiência e não fique vitalício, né? Sim, exato. Mas o Felipe, vereador, tu cria um projeto de lei, o prefeito veta, vai para a Câmara veta, né? Se abre uma ADIM. Mantém o veto, isso. Quem é que decide? Quem é que decide? O judiciário. Então, no frigir dos ovos ali, quando não há um consenso entre executivo e legislativo, quem define é o judiciário. Então, há uma questão aí de poderes que são autônomos e tudo mais, existe ali, mas ainda assim há uma intromissão indireta da coisa. Muito grande. Muito grande. O STF é exemplo disso. Ele está operando em causas que a gente teve um podcast que a gente conversou com o Dr. John Norbert, que a gente falou exatamente sobre isso. Muitas vezes ele é a vítima, o investigador e o julgador da própria causa. Então, quer dizer, cadê a isonomia da coisa aí, né? Cadê a impessoalidade, imparcialidade? Não, outra coisa. Vamos lá, né? né? Esses dias teve uma questão que nós vimos, uma decisão do presidente, eu de fato não me recordo qual, mas assim, uma decisão. Um juiz da Bahia trancou a decisão do presidente. Ora, não, convenhamos, né? É igual, por exemplo, o senador manda um projeto, né? E aí o cara lá que não tem nada com a... Eu vou lá... Não, vamos falar mais ainda, né? Não estendendo, mas dentro da... Um juiz ter mais, né? Quer dizer... Poder dizer que o presidente... O que foi decisões monocráticas, né? Quer dizer, ou seja, hoje está praticamente qualquer juiz de qualquer canto do país pode derrubar um voto do presidente, um voto do governador, um projeto. Não, mas aí, calma aí, né? Quer dizer, aí nós temos até uma questão... Não, o presidente, ele está no topo, né? Sim. E goste ou não, eleito pela maioria está lá. Sim. O juiz está lá embaixo, né? Vamos dizer, é a mesma coisa como agora eu vou achar a analogia certa. O ministro do STF deu uma decisão, o vereador lá de Pindamonhangaba, eu sou contra, eu vou barrar a decisão do ministro, né? Vamos inverter-os, né? Sim. Então, não, contra o Supremo ninguém pode falar. Contra os ministros ninguém pode falar. Tem essa defesa. E aquele negócio, tipo assim, o juiz, não importa a instância, não importa a localidade, ele vai lá e simplesmente bota uma liminar, de plantão, nunca num caso, é um plantão assim pra ele fazer as coisas sem ninguém ver, ou quando vê já é tarde. Mas sempre a pedido de quem?
Sempre tem políticos também. Políticos geralmente, hoje como o governo é direita, de esquerda. Sim. Geralmente é ações do PSOL. Rede de solidariedade. E isso a gente vê bastante na questão de judicializou muita coisa. Mas aqui, só um exemplo aqui, ó. Aqui da nossa Assembleia Legislativa, tu lembra? Deve fazer aí uns 4 anos que um ex-prefeito de Novo Hamburgo, que era deputado estadual, entrou com uma ação contra uma decisão da própria Assembleia. Então, quer dizer, a Assembleia se reuniu, votou, seguiu o rito, e aí ele foi buscar a justiça para intervir na casa. Sim, sendo que ele político deveria também defender, de certa forma, a independência desses poderes. Exatamente. Se eu não conseguir dentro dos votos aqui da casa, ou da forma correta que tem que acontecer a coisa... peraí, vou pedir ajuda para meus amigos com superpoderes? Como é que... Sim. A coisa tá... E como eu estava comentando ali, dessa judicialização de tudo, né? Às vezes, o que o judiciário deveria fazer? O presidente botou o decreto tal, ou botou, sei lá, fez alguma coisa, ele deveria analisar se é constitucional ou não. Ele tem poderes para isso? É constitucional, está dentro da lei. Ele pode fazer isso? Pode. Então não tem o judiciário fazer. Uhum. Mas, como vem questão de oposição, se politizou, né? As decisões do presidente, de governadores. Ou você não acredita assim também, eu entendo a expressão politizar, mas se judicializou também, né? Assim, isso Sim. É algo que dificulta muito o trabalho do... Mas se judicializou não na lei, e sim na opinião ou do mensageiro. Sim, claro. Não, convenhamos, né? Nós estamos vendo decisões inconstitucionais de ministros que deveriam defender a Constituição, né? Mas, quer dizer, é uma coisa que está invertida. É uma coisa que garantir sua agenda, sua agenda política, né? E assim está invertido. Outro fato também que me veio agora, que a gente estava comentando antes, né? Dessa bagunça no país inteiro. O Ministério Público da União, né, ele pegou e mandou um decreto aqui para o Eduardo Leite para ele explicar as situações do que ele fez com o dinheiro enviado pelo governo federal. Os repasses. O Leite entrou na justiça perguntando por que ele quer saber das coisas. Não, bem interessante isso, né? Como é que a pessoa que te mandou um dinheiro para tu investir na saúde, te perguntando se tu investiu na saúde. Daí tu pega e diz, não, mas por que tu quer saber? Sim. Tipo assim, né? Tipo, ele não quer passar a informação, não quer ser transparente, né? Alguém que se diz político, um governador tem que ser transparente. Sim. Judicializar um questionamento de um órgão acima dele, que é o que fiscaliza ele. Né? E ele questionar o fiscalizador. É a mesma coisa o prefeito diz, não, por que tu está fiscalizando aqui? Né? É a atribuição do Ministério Público fazer os questionamentos e a obrigação do governador passar as informações. Sim. Né? Mas como está nessa bagunça toda, a gente vê esses abacaxi aí na política. O vereador vendo toda essa situação, essa insegurança, tanto jurídica, eu acho que política também, né, por decisões e tudo mais, está na Câmara, onde a grande maioria está na situação, faz parte do governo. Como é para o Felipe, o vereador, ali, ser a minoria na Câmara, ser oposição? Tu acha... não vou nem entrar na questão de ser melhor ou pior, ser situação ou ser oposição, mas como fazer o seu mandato sendo oposição ou estando oposição de um governo? Eu digo assim que é um desafio, né? Porque é um desafio na oposição, como é um desafio para quem está na situação, né? Muitas pautas e muitas situações que mesmo quem está na base de um governo e desse governo também tem suas dificuldades, né? Sim. Porque eu sempre digo, o problema... E é isso que ainda impera, inclusive no município de Novo Hamburgo, de alguns conseguirem com mais facilidade, né, as suas pautas, as suas demandas. Né? Isso eu nem vou... Eu acho que por uma série de questões que chegaram onde chegaram. Né? Mas assim, esse trabalho hoje de oposição e ao mesmo tempo independência é algo que nos faz...
até aprimorar mais o próprio trabalho de fiscalização, né, que é um trabalho, talvez o principal, ou entre os principais, né, do exercício legislativo, do exercício de um mandato parlamentar, mesmo que estamos falando também, né, uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo prático, né? Aí nós também temos um problema, uma dificuldade com os órgãos de fiscalização, né? Quando a gente recorre aos órgãos de fiscalização, porque o que nós podemos, enquanto parlamentar, enquanto um fiscalizador das contas do município, nós podemos, pesquisar, apontar, mas assim, né, que quem chega lá, né, é o promotor que tem que dar um canetaço lá, prefeita, cumpra-se isso, né, é o juiz que, não, isso aqui tá errado, eu vou dar, né, o Tribunal de Contas, né, então assim, eu penso que o legislativo também no Brasil, mas assim, não vou, digamos, tirar o lado também do legislativo, mas assim, todos esses poderes precisam de um desenvolvimento maior, né? De sabermos também que as instituições estão acima das pessoas também, né? No sentido de que muitas vezes quando a gente fala do STF, não pode uma decisão monocrática, um canetaço, né? Quando a gente fala do legislativo, né? Não pode o cara simplesmente a minha pauta e aí não dialogar, né, com o colegiado. Falar, né? O presidente da Câmara, você fala, esse projeto tá aprovado, os vereadores... Não, assim, coloca... Exato, né? Isso, por exemplo, uma questão... Tô aprovando tal coisa. Uma questão... Eu entrei no legislativo em 2017 ouvindo muita crítica, por exemplo, sobre os projetos em caráter de urgência. Aí, daqui a pouco, aqueles mesmos que faziam aquelas críticas já estavam diminuindo ou dirimindo elas... Porque, agora nós fazemos base do governo. Tá, mas então isso não é um discurso de eu ser contrário, né? Não, se eu sou base, eu não vou ser contrário. Não, peraí, né? Então, teríamos um desafio também, estando na base, né? Tivéssemos com a nossa prefeita, também teríamos. Mas, assim, eu acredito que o trabalho de questionar é importante. Né? Por exemplo, a nossa colega... ex-vereadora Patrícia, né, sempre teve um trabalho muito forte nesse sentido, né? E isso também deu capilaridade, isso deu as pessoas acompanhando e vendo, porque é uma eleição onde um grupo da sociedade o parlamentar representa todos, né? Mas é um grupo que se identifica, um grupo que se aproxima. Uma parcela, né? E por isso que é uma eleição, não é majoritária, né? Não é? Né? Então, assim, é importante debater isso também, né? Mas assim... Eu não sei se tu concorda comigo, mas a parte, então, de um vereador, um político ser de oposição, em suas funções em si, é melhor, porque tu pode exercer o teu trabalho. Pode fiscalizar, tu pode questionar. Eu creio que te dá, sim, um pouco mais de independência. Né? Exato, né? Um pouco mais de... E, por exemplo, assim, o que a gente vê no Progressistas hoje? Não só aqui no município de Novo Hamburgo, mas assim, o Progressistas nos dá essa autonomia, né? Isso também é importante. Porque vamos lá, né? Nós tivemos aqui há não muito tempo... talvez nas três esferas, município, estado e país. Vamos lá, muitos eram ligados a grupos de esquerda, partidos de esquerda, que tinha que ser oposição a tudo, né? Independente da pauta. Independente da pauta, né? E eu, por exemplo, a administração municipal já encaminhou o 3º projeto em caráter de urgência, que eu votei a favor, mas eu disse... Estou votando a favor porque é na área da educação. Né? Não votarei outros projetos. Agora, veja bem, o partido também tem esse diálogo conosco, né? E vou dizer, esses dias mesmo, numa situação, eu pensei assim, não, eu vou ligar, eu vou reportar o nosso presidente, eu vou ouvi-lo também. Né? Eu sempre digo, claro que a gente representa a população, né? Mas a gente tem... a nossa sigla, a nossa ideologia, a nossa crença. Então, assim, tudo isso somado junto, né? Com colegas também com ideias diferentes, né? Sim. Mas a gente consegue fazer esta bela caminhada dentro do Progressistas. Né? Então, isso também... Isso dá mais tranquilidade. É bom, Fica a dica para quem está procurando um partido para se filiar. Exato.
Vai lá no gabinete do Felipe, do vereador Felipe. Eu tenho fichas de filiação. Olha aí. Que tu tem que dosar também, né, a questão da oposição, para não cair nessa questão que tu comentou. Tu ser aquela, na minha opinião, aquela oposição burra, né? Depende de quem vem a ideia, eu sou contra porque aquela pessoa é contrária à minha ideologia. Vai além disso, né? Tem muitas vezes que a pessoa... Ela quer que seja pior, né? Ela não quer que só que não passe aquele bom, não, tem que ser pior. Aconteceu agora, o governo federal acontece direto, né? Porque o governo de direita, né, pega a esquerda bate muito nessa questão. A construção de ferrovias, aquela ferrovia que a partir de Minas até Mato Grosso tipo assim, até o Piauí. Ia fazer uma escoagem de 900 quilômetros. Tipo, ia revolucionar a escoação de grãos da região. A esquerda entrou com um processo. Judicializou uma questão que a gente estava comentando. Para não sair a ferrovia por causa de uma delimitação indígena, uma terra indígena. A ferrovia, Só que essa lei tinha sido mudada em 2016. Já trocando a área, né? Tirando é esticada assim, vamos pegar esse pedaço que é daqui, vamos botar aqui, esse aqui passa a ferrovia, tudo certo. A lei estava pronta, já estava aprovada, estava em vigor a lei. Foi pro judiciário, o judiciário mudou a lei. Essa lei não vale para eles. Isso aconteceu agora, um mês atrás, recente. Eles conseguiram derrubar, eliminar, passou, agora vai começar... Mas o judiciário não, essa lei não vale mais para esse caso aqui, queriam tirar a lei. Como se tivesse... O judiciário, quem faz isso é o legislativo, que diz se uma lei vai ser revogada ou não. É um processo, é um projeto, enfim. Aí, claro, caiu por terra, né? Essa liminar, a ferrovia vai sair. Mas então, eles não querem só que o projeto bom não aconteça, eles querem... desfazer a coisa que já foi feita. Não fazer com que o atual, que é contrário, faça coisas boas. Mas vamos lá. Porque se fizer coisas boas, o povo gostar, vai eleger novamente. Né? Mas vamos lá. Uma questão que eu também gosto de abordar, né? Porque eu sinto isso na política, eu vejo isso na política. E eu vejo nos discursos muito vazios, inclusive, de boa parte dos representantes, por exemplo, Câmara Federal, né? ou outras esferas também. Porque é o seguinte, eu estou vereador para representar a comunidade hamburguense. Sim. Né? Então, as pautas, que, claro, representando o nosso partido, representando grupos, entidades da qual eu participo, como eu disse que eu participava já antes do mandato. Mas assim, eu não gosto dessa história de crescer sobre as situações negativas, né? Desconstruções, né? Eu digo assim, por exemplo, eu tenho pautas com o governo que eu bato, que a gente não se dá, que a gente se bica, que eu falo, mas eu digo, é melhor eu falar na frente, né, pro secretário, pra secretária, do que, né? E do que sair por aí. Então, assim, ao mesmo tempo tem outros secretários onde a gente consegue, né, dialogar, né? Porque eu sempre digo, uma vez uma secretária colocou assim: mas o vereador vem aqui e traz coisas que poderiam ser diretamente, a população podia... Disse, com todo respeito, secretário, mas a população não vota nos secretários, não vota nas secretárias. A população vota no prefeito ou na prefeita. Né? No prefeito ou na prefeita, né? Ou no vice, quer dizer, numa chapa, a majoritária, e vota nos vereadores. Né? Então, estes são os legítimos representantes pelo voto. Né? Que nem você falou, são os 14. Né? Independente da ideologia, partido e tudo mais. Então, e o que eu vejo isso, sabe? É parte, né, de parlamentares hoje que você vamos lá, fazer aquela brincadeira, né? Espreme. Não sai um caldo, né? Não sai de projetos, de avanços, né? De agendas propositivas. Eu sempre digo, pode até, daqui a pouco o cara tem menos agendas, ou tem uma ação, um trabalho diferente, né? Mas eu acredito que nem agora, né? Não dá para, né? Não dá para chegar, ser um deputado estadual ou um deputado federal e fazer, né, digamos assim, essa oposição, como vocês disseram, né, de inconsequente, né? Mas que existe de uma parcela significativa ainda dos nossos políticos. Que eu vejo muito essa questão assim de ser... Me perdi agora. Me fugiu o fio da meada. Acontece. É a idade. Batendo pino já. Nós todos aqui já estamos perdendo alguns cabelos, né? Eu faz tempo. Então, Mas, Felipe, qual é a tua perspectiva política para Novo Hamburgo, para a região aqui?
A gente vê que vive esse cenário de uma, né, tanto dessa não ter confiabilidade tanto nos políticos, né, de certa parcela da população. Qual a tua perspectiva para a política da região, assim, ou, enfim, do estado, do Brasil? Qual é a tua perspectiva sobre esse cenário que se coloca? O cenário. Exato. Né? Bem, o cenário, ele é difícil hoje. Ele está muito polarizado. Né? Como eu disse, assim, as discussões elas são muito pouco relacionadas a projetos. São muito grenalizadas. Grenalizado é uma boa expressão mesmo, né? Porque parece assim gaúcho. O cara bairrista, não. O cara, ou se ele é colorado, ele não pode gostar do Grêmio, né? Ou o contrário, né? Ou não vou dizer do esporte, então, né? Mas, por exemplo, assim, nossa, aí ele tem que ser chimango ou ele tem que ser maragato, né? Sim. Ou ele tem que... Vamos lá, né? Vamos dizer uma coisa aqui que nós gaúchos, né? Nós aqui, mas... Ou o cara tem que amar o PT ou tem que odiar o PT, né? Sim, sabe? Umas coisas assim E nisso... pautas importantes não avançam, né? Sim. E eu sempre digo, não só isto. Vamos lá, né? O governo... Cadê quando a imprensa faz? Eu vejo muito a imprensa. O presidente falou isso. O governador falou isso. Deu isso aqui. Tá, mas exatamente, muitas vezes nem é isso que nós precisamos discutir, né? Sim. Não, o que tá... a ferrovia que está sendo feita. Trancou. Vamos divulgar, mas por que tem que ali? O que também como resolver? Como resolver, né? Eu vejo isso, sabe? Só que aí vem a parte que ainda... Meus caros, eu acompanho com tanta intensidade a política, desde os meus 16 anos, desde que me filiei e comecei a participar nessa caminhada, que eu fico indignado muitas vezes, porque chega num debate, chega numa campanha presidencial, governo, município, quem acompanha muito ativamente percebe que boa parte das pautas que precisam ser trabalhadas não são trabalhadas. Nossa, né? Mas eu acredito que muitas coisas estão sendo feitas e que, como progressista, mas não só como progressista, não só como filiado progressista e por gostar do progressistas, eu vejo que hoje o progressistas tem uma pauta, tem uma proposta, tem um projeto para esse estado, para esse país, bem definido. Então, isso é algo que nos dá, não dá conforto. Não dá segurança, né? Porque isso nós temos que avançar, mas nós também vamos fazer a nossa parte, né? Para que se avance. Agora, nos dá um pouco mais de alento, nos dá sim, porque a gente tem representantes à altura, né? Pega um senador, Luiz Carlos Heinze, que é uma pessoa que está atualizado das pautas do Estado, né? Sim. Das coisas que o Estado... A gente vê o Heinze discutindo o sexo dos anjos? Não, o Heinze está ali discutindo, né, pautas importantes, seja lá no Senado, seja numa reunião virtual, ou seja numa reunião presencial, quando ele chega aí, como veio duas ou três vezes na nossa campanha, né, de bom grado, né, com todos os cuidados, né, período difícil, pandemia, mas assim veio. Então isso também nos dá assim, não, peraí, né, nós somos, digamos assim, partícipes, somos filiados, vamos fazer campanha, vamos estar juntos. Agora, isso nos dá ainda mais alento, ou digamos assim, mais de poder dizer, não, esperança, talvez. Nós temos muitos dos nomes certos, né? Muitos dos nomes certos para a solução. Bem, solução é difícil, né? Solução nós temos processos em toda a história do planeta, a Revolução Francesa, Revolução de 1848 na Alemanha, lá antigamente a Guerra dos Camponeses, a Declaração, os 12 artigos de Memmingen, ou antes lá a Declaração dos Direitos da Inglaterra, que é a primeira declaração, a segunda é na Alemanha, a terceira é a francesa, que culmina com a Revolução. Todos esses processos, meus caros, são processos de mudanças, sejam elas revolucionárias ou não, mas gradativas, né? Portanto demoradas, portanto muitas vezes mudanças de geração a geração, né? Mas assim, o que eu digo, a gente fazer a nossa parte, né? Poder abraçar isso e saber que vai estar melhor com bons nomes, né? Como eu disse, o Heinze e outros que o progressistas têm. Fazendo um gancho nisso que tu colocou, eu vejo que é um ponto ali específico, que tu fala da evolução, por parte de uma revolução, ou talvez uma subida
ainda que demorada, mas que acontece uma evolução das coisas. Culturalmente falando, tu acha que... Eu não vou dizer que acha, mas na minha percepção, a cultura brasileira ela tem crescido muito, né? Ela tem se desenvolvido. Ainda que tenha seus percalços, e isso é uma coisa que tem que ser tratada talvez por políticas públicas. Mas, na tua opinião, culturalmente, falando pode até ser de Novo Hamburgo, aqui depois a gente expande estado, Brasil, mas culturalmente, como fomentar mais cultura ou, de certa forma, fomentar uma construção social para que se evolua a questão cultural na sociedade? Olha, uma das questões é realmente projetos nessa área, né? Na Câmara, no nosso mandato passado, né, no nosso primeiro mandato, projetos importantes na área da educação, na área da cultura. Na época, nós apresentamos, a vereadora Patrícia, a ex-vereadora, foi muito parceira também. Teve um projeto que ela apresentou, eu assinei junto, mas aí depois o segundo eu apresentei e ela assinou junto, né? Nós caminhamos muito assim numa sintonia de poder fomentar, né? De poder fazer. E realmente alguns que fizeram, cientista jovem, cientista júnior, né? Depois o Prêmio Literário Leopoldo Petri, né? Trabalhos que, tá bem, vamos lá, né? A gente não consegue mudar o país, a gente não consegue mudar o estado, mas a gente pode mudar o nosso município e a nossa região, né? Sim. E vamos lá, nessa caminhada que a gente tem feito, não só agora, né? Antes, durante nosso primeiro mandato, de visitar aqui na região, né? Os municípios, as câmaras, as prefeituras, como a gente divide ideias, né? Divide conhecimento. Sim. O vereador lá tem um baita projeto na área de cultura que eu posso aproveitar aqui e eu também posso levar, né? Apresentar alguma coisa para apresentamos, ele, né? Levamos, né? Então, assim, essa forma de interagir, essa forma de construir, né? Aliás, Progressistas é um partido grande, né? E bem, com 4, 5, às vezes, vereadores, né? Em cada município, e isso faz com que a gente tenha mais liberdade, claro, dentro do partido, né? De dialogar com esses líderes também, com essas lideranças locais, mas em regiões, né? E fazer esse debate, porque eu digo assim, eu vejo que aqui no estado me parece que nos últimos anos houve um empobrecimento em algumas questões culturais, né? Por exemplo, o fomento diminuiu, né? Editoras que foram para outros estados, artistas que todos quase foram. Santa Catarina, né? Santa Catarina deu uma melhora nos últimos 30 anos e o Rio Grande do Sul, né? Então, digamos, gaúchos hoje estão indo para Santa Catarina. Há 30 anos atrás você não via esse movimento, né? Nós temos aqui amigos e até parentes, né? Mas mais amigos aqui em toda a região, em Dois Irmãos, Morro Reuter, Picada Café, Nova Petrópolis, que são catarinenses, natos em Santa Catarina. Aí olha só, lá atrás os seus avós saíram daqui e foram para Santa Catarina, depois eles voltaram e hoje os filhos deles estão voltando para Santa Catarina, né? Porque as pessoas sempre vão em busca de melhores condições. Exatamente. Só que nós não podemos deixar de ser esse estado... quer dizer, que dá boas condições. Né? Na verdade, infelizmente, uma parte nós deixamos de ser, né? Mas nós já perdemos muito da nossa competitividade. Com certeza. Então é isso que nós precisamos lutar, né? Além disso, eu acho que as pessoas hoje, como a mão de obra, o trabalho mesmo tem mudado, tem migrado... isso aí é uma questão da evolução também. As pessoas partem a buscar um pouco mais de qualidade de vida. Então elas colocam sempre na balança, tá? Salário, emprego, tudo mais, mas qualidade de vida entra junto nessa conta que tempos atrás não entrava, no meu entender. Então, como hoje se migrou muito, não vou dizer nem que a pandemia contribuiu para isso, mas acho que acelerou esse processo, porque já havia uma migração, né? Se deixava daquela mão de obra mais pesada, se migrava mais para um trabalho, vamos dizer, muitas vezes de um serviço à distância, um serviço sem a presença da pessoa, mais com o intelecto, e a pessoa, não preciso mais estar fisicamente num lugar onde não tem essa qualidade de vida que para mim é importante. Então as pessoas migraram. Tanto que saíam de grandes centros e iam para Dois Irmãos, e Ivoti, para cidades até próximas aqui que tem uma qualidade de vida diferente. Né? Até mesmo uma região mais tranquila, mais fora da cidade, né? E aí se migrou, né, essa questão do trabalho. Mas fazendo... Não sei se você quer colocar alguma coisa sobre esse assunto. Não, acho que podemos prosseguir. Tá. Quanto à questão da cultura ainda, não acha que passa muito pela educação, do formato da educação que a gente tem hoje? Sim, o formato da educação no estado do Rio Grande do Sul, ele deve ser discutido melhor,
né? Porque discussões existem, mas assim deve ser discutido melhor e com urgência. Sim. Porque esse modelo ele está falido. Ele está falido, né? Hoje o Estado, por exemplo, vamos lá, né? Não faz concurso público, né? Então, bem, não faz concurso público. Então, será que não poderia aproveitar? Vamos dizer, eu não sou... Eu tenho a nítida impressão de que boa parte dos modelos, pelo menos no Brasil, eles têm que ser híbridos. Eles têm que ser mistos, né? Então, por exemplo, eu discordo tanto da parte, por exemplo, das privatizações, Sim. mas eu sou um dos mais adeptos às PPPs, as parcerias Sim. públicas-privadas. Sim. Aliás, as de Novo Hamburgo, na área da educação, funcionam super bem. Sim. Né? Então, por que um modelo desse não possa, a nível de Estado, né? Não possa... Agora, vamos Acho lá. Estamos falando dos vouchers. Mas assim, ou não, digamos, também digamos, aqui em Novo Hamburgo, Aqui em Novo Hamburgo, a prefeitura paga uma instituição, né? Essa instituição administra diretamente, né? E presta o serviço. Um serviço gratuito, né? Porque é pago, mas já se ficou provado também que boa parte dos serviços públicos, quando eles são essencialmente públicos, o custo dele é mais alto também, né? Então, por isso, mais caro, mais moroso, exato, ineficiente. Né? Claro, eu sempre digo, talvez, para que nós pudéssemos abrir mais ainda o mercado mesmo, né? E dar uma pauta mais liberal, nós também precisaríamos ter órgãos de fiscalização um pouco mais, né, rígidos. É que são passo a passo, na verdade, né? Muita gente muito liberal hoje na política pensa que, tipo assim, é só, não, vamos privatizar e deu. E vai ficar aquilo ali. Vai ficar aquilo ali e assim vai ser bom. Como a gente vem já desde, nem eu falo, desde a era de Vargas, com uma política bem populista e de inchar Estado, né? Isso a gente vai falar de quase 100 anos já, de ir lá para cá. Acha que essa mudança tem que ser brusca, não vai acontecer uma mudança brusca. Ela tem que ser não morosa, mas também bem desenvolvida. Né? Porque, como tu falou, tem que ter um órgão fiscalizador atuante, preparado, tem que ter pessoas e políticos autonomia, fiscalizando isso. Autonomia. Mas aí que entra não, mas aí eu só ia dizer, por exemplo, tem uma coisa que não dá mais, né? Por exemplo, o Estado não faz concurso. Aí tem os contratos emergenciais. Os contratos emergenciais no Estado terminam em dezembro para ficar 2 meses, né? Sem, digamos... Contratos de 10 meses. Exato, né? Não tem férias? Então, mas aí ao mesmo tempo a lei exige que, por exemplo, uma direção de uma escola estadual seja com concursados. Tem escola aí que não tem mais. Tem escola aí que tem 2, 3 concursados. Sim, né? Eu visitei uma que tem acho que dois aí a merendeira tem que ser vice-diretora, né? O cara da portaria tem que ser o secretário ou o tesoureiro, ou daqui a pouco o diretor. Né? Não, quer dizer, eu acho que isso ainda esse modelo nós temos que abrir e debater, né? E eu não vejo muito nesse sentido, né? Muito debate. Né? Sobre a fiscalização que eu ia comentar, é que quando o órgão público ele é o prestador de serviço público nato, ele não tem interesse real em fiscalizar ou ter, de certa forma, como se punir. Ele não vai se punir, né? Por mais que aí entra a questão do vereador, claro, mas se o vereador for da base, ele já não vai fiscalizar com tanta eficácia, né? Se ele vê alguma coisa que não está boa, opa, mas é meu prefeito, e assim vai. Então a gente já tem uma oposição que, querendo ou não, é minoria, que muitas vezes quando vai lá e fala, vai para o Ministério Público, lá tem a defesa e tudo mais, é um processo moroso, a coisa não chega, ou ainda tu é taxado de perseguição e tudo mais, e a coisa não acontece. E quando tu faz uma parceria público-privada, onde tu delega uma empresa privada a prestar um serviço público, há interesse do poder público em fiscalizar. Porque aí é dinheiro... E a da empresa aqui. E a da empresa empresa precisa do lucro. Exatamente, lucro. Se acontecer qualquer problema, ela sabe que perde. Então ela vai oferecer um serviço de qualidade, no mínimo atendendo todos os parâmetros. Uma coisa que eu sempre falo... quando tu vai num posto de saúde, tu vê uma lâmpada quebrada, tu vê um rodapé faltando. Se nós tivéssemos unidades de saúde, de atendimento de emergência ou básica, com parcerias público-privadas, onde
atendimento fosse gratuito, mas a prestação de serviço fosse paga pelo público, quando o agente público fosse lá fiscalizar, ele, tem que trocar essa lâmpada, tem que trocar o rodapé. Hoje ele não vai fazer isso. Mas geralmente se porque ele vai cobrar dele mesmo. Sendo que ele vai fazer um apontamento para ele se peraí, por que eu vou trocar a lâmpada se é eu que tenho que trocar? Mas se é no privado, geralmente já isso nem ia precisar do órgão fiscalizador, queimou a lâmpada, já vai lá e troca. O ar-condicionado estragou o ar-condicionado, já é arrumado. Não, mas eu digo que eu faço eventualmente, né? Se tiver, né, digamos, ficou a situação ali, né? Que pode acontecer, mas Não, acontece muito. Eu estive esse domingo no hospital municipal na emergência. Não, mas eu tô dizendo, pode acontecer também numa instituição privada. Claro que pode, são coisas que acontecem. Geralmente é mais rápido, Isso, é isso que eu quero dizer. Há o interesse do setor público, ou do ente público, do órgão fiscalizador, que seja, de cobrar. Né? E se for público, ele não vai cobrar. Isso é fato, a gente sabe. Né? Ainda que, teoricamente, teria que cobrar e fazer a coisa certa, mas não faz. Né? Mas, Felipe, então, acho que o nosso último assunto... e para finalizar, né, já estamos aqui quase 1 hora falando. Poxa. Passa rápido. Passa muito rápido. Escritor também, acho que conhecedor da cultura hamburguense, né, como poucos talvez. Escreveu vários livros aqui. Tu não acha que a cultura de Novo Hamburgo, que eu acredito que seja rica, né, e tu tem mais propriedade para falar disso, tu acha que ela poderia ser mais evidenciada, ou mais trabalhada, ou mais explorada? Fazendo uma adendo na tua pergunta, que eu ia fazer na minha mesma pergunta, já que a gente está terminando já em nosso tempo, né? Em que ponto Novo Hamburgo se perdeu na sua cultura, ou se tu acha que se perdeu na história de Novo Hamburgo, que a gente sabe que ela é muito rica, muito desenvolvida, tiver um passado glorioso, né, de pujança na região, né, e esse histórico ficou muito para trás, perdido e não vem... É que, na verdade, eu diria que nós, enquanto sociedade e o poder público, são reflexos, né, de como, por exemplo, o poder público são pessoas que integram aquela sociedade. Né? A sociedade é fruto do que gerações atrás, né, e é o trabalho de hoje que vai moldar a próxima geração, as próximas 2, 3, 4, né? Eu vejo que algumas coisas elas já existem muito acima ou muito antes, né? Por exemplo, a falta de valorização da cultura e da história me parece que é algo mais brasileiro. Brasileiro no sentido de no Brasil a gente encontra pouco fomento, pouco, né, a isto, e já não havia tanto antes, né? E parece assim que a história de Novo Hamburgo talvez ela foi pouco abordada em vários momentos, porque faltou alguém também no poder público a dizer, não, vamos abordar isso, né? Vamos incentivar isso, vamos fomentar isso, né? É aquela história, fazer um show sertanejo lá do cara de Minas Gerais, pode gastar a prefeitura 150, 160, 180 mil reais, ou outro lá de São Paulo, mas patrocinar um trabalho de um autor local, eu nem estou falando do Felipe, né? Porque o Felipe hoje nem pode, na condição de ocupar um cargo político, ter um serviço público para Novo Hamburgo, e nunca prestei para a Prefeitura de Novo Hamburgo serviço remunerado. Sim. Agora, muito do que eu já ajudei foi voluntariamente. Sim. Mesmo antes de estarmos hoje, né? Mas assim, é aquela história, é uma questão de valores, né? Poxa, 180 mil tem, mas assim, 10 mil para comprar uma obra artística de um artista plástico da cidade não tem, né? 5 mil para organizar um grande evento, 8 mil para organizar um evento com 15 artistas, 15, né? Então eu vejo assim que isso ainda, porque vamos lá, né? Vamos pegar a Argentina, que hoje passa por uma crise econômica, né, horrível, por uma situação política desastrosa, né? Agora, assim, eu pesquisei muito na Argentina, porque os nossos imigrantes aqui, quando essa região estava abarrotada, assim, né, com muitas pessoas, o solo empobrecido, tudo, essas pessoas foram para o nordeste da Argentina e para o sul do Paraguai, a partir do sul do Paraguai em 1913 e 1919 para a Argentina. Sim. Aí eu já tive 6 vezes na Argentina, pesquisando, buscando material fotográfico, lancei livro lá. Sim. Numa das oportunidades lá, Puerto Rico, que é uma cidade que está no meu coração, Puerto Rico é uma cidade pequena, 20 mil habitantes, né? Claro, às vezes o pessoal confunde porque tem o Puerto Rico, que é o país, né? Sim, mas a cidade de Puerto Rico, eles tinham lá 8 livros sobre a história deles. Sim. E nós tínhamos
aqui do Leopoldo Petri, a Liane Schitz, né? Depois as 2 obras que eu escrevi, claro, e uma infinidade de obras pontuais, né? Sim. Mas de forma geral, havia poucos livros sobre o município. Então eu vejo que a Argentina, mesmo com toda a decadência política e econômica, a Argentina deve ser olhada no sentido do trabalho que eles tinham até uns 15 anos atrás, o trabalho que eles tinham no fomento à cultura. Sim. No fomento a, né? Porque não é normal um lugar com 20 mil habitantes ter 8 livros contando a sua história, né? E outra coisa que agora não sei porque deu esse crepe lá, né? Mas assim, a participação popular. Teve uma decisão judicial lá em Porto Rico, num período que eu estava lá. Veja bem, meus caros, 2.000 pessoas foram às ruas se manifestar. 10% da população. E naquela época eu fiz o exercício. Fizesse uma coisa assim, gravíssima aqui em Novo Hamburgo. Imagina 10% da população hamburguense indo às ruas reivindicar. Né? Quer dizer, isso tem o seu valor, né? Claro, como assim a reivindicação, né? E só que é claro, agora tem muita coisa que eles também têm que aprender conosco. Eu vou um pouquinho mais além. Agora vamos, já que extrapolamos aí o tempo. É isso. Tu não acha que isso vem de um histórico cultural, já, vamos supor, desde 89, desde a redemocratização, essa ideologia de esquerda que cresceu muito no país até, né? O auge 2014, 15 com o PT, essa destruição da cultura, do conservadorismo, né, indo mais para um progressismo. A gente vê auxílios aí de escola de Frankfurt também, né, que revolucionou a teoria crítica, vários itens ideológicos que influenciaram no país. Exacerbados. Isso é institucional não somente no Novo Hamburgo. Essa destruição, às vezes não é destruição, às vezes é não contar a história. Vamos reescrever uma história. Mas eu acredito... Mas isso vem no Sul e no país Mas também. Eu acredito que nós brasileiros temos uma dificuldade com a nossa própria história, né? Porque, digamos lá, houve lá a escravidão. Sim. Escravidão não foi qualquer coisa, né? Escravidão foi o maior crime cometido aqui no país, né? Os arquivos, na época, foram todos queimados, né? Não se puniu as pessoas que fizeram o que fizeram, né? Sim. Até hoje são nomes de ruas, de praças, de... Tá bem, eu não sou um cara que defendo que tenha que trocar, né? Acho que até isso é um debate pequeno muitas vezes, né? Mas nós... Aí, na minha condição de escritor, historiador e pesquisador, eu também tenho que dar a minha contribuição no sentido de fazer o debate, onde eu vou chegar aqui, né? Nesses poucos minutos extrapolados que temos, né? Vamos ficar tarde também, não tem problema. Mas assim, olha só, quando se fala São Leopoldo é o berço da imigração alemã, sim. É o berço. Aí tem pessoas, não, mas tem que falar disso... Não, hoje a gente tem que falar que é uma sociedade plural, São Leopoldo, como é Novo Hamburgo, né? Sim. Eu acho que o debate, aí eu volto a uma questão que você colocou antes, o debate ele geralmente é grenalizado, né? Sim. Parece que o cara que fala dos alemães, ele é racista ou ele tem só um por pouco ser alemão. Porque ele tá falando demais dos alemães, né? Aí o outro que defende a cultura afro, mas olha ali, esse cara é totalmente ali, né? E os europeus e o que... Eu acho que nós temos que ter uma certa... entender o quanto cada uma dessas culturas foi importante, né? Sim. E poder avaliar a história. Eu sei que é difícil avaliar a história como de fato ela foi. É difícil chegar a um núcleo muito próximo, né? Sim. Porque todos nós temos nossas vivências, das nossas famílias, os lugares onde nós nos criamos, das escolas onde nós estudamos, né? Tu vais... Também, hoje não tanto, é uma sociedade plural, ecumênica, mas vamos lá. Tu estudas numa escola católica, numa escola luterana, numa escola adventista, tu vais ter, né, formações diferentes em algumas questões. As visões vão ser divergentes. As visões de mundo, né? O teu berço, né? Tu cria 4 irmãos em 4 países diferentes, talvez vão ser totalmente diferentes, né? Sim. E é o mesmo... nem precisa ser em países, né? Pode criar dentro da... mesma casa acontece. Exato, né? Mas assim, o que eu vejo, por exemplo... e aí porque se investe pouco nisso, né? Se investe pouco. A gente pega, que nem assim, no caso de Novo Hamburgo, é uma história plural, né?
mas ela não é a base da cidade é germânica, né? No seu nome e tudo, né? Quando nós trazemos isso, não é para, digamos, menosprezar outros, né? É para realmente colocar essa... Eu, por exemplo, nas pesquisas eu descobri que a história ela é germânica muito, pela quantidade de gente que veio para cá, mas também é muito significativa, já na época, no século XIX, uma história africana, né? E não é indígena. Né? Eu sempre digo, acredito, o indígena é o único brasileiro nato, né? Apesar de que nós somos todos brasileiros, né? Nascidos, criados aqui, mas assim, o indígena... Agora, aí tu busca assim, eu acho que a gente tem que ir além, né? Os indígenas não fundaram as localidades aqui, né? Eles viviam em povoados, eles eram povos nômades, né? Infelizmente se deixou pouco da história escrita, por isso se utiliza muito a arqueologia, né? Outros dentro do estudo da cultura indígena, né? Mas existe como a gente conviver nesse pluralismo, mas eu vejo que nós brasileiros temos um pouco de dificuldade disso, né? De conviver com o pluralismo. Né? De conviver assim, parece que o cara tem que ser... né? O que eu vejo também, eu leio bastante sobre a questão da história, até mesmo do Brasil, tem histórias incríveis, muitas histórias, né? A gente pode dizer que o povo brasileiro foi formado, pode me corrigir, na guerra onde o Brasil defendeu... Né? O Brasil, eu digo, o indígena, o negro, o português... Né, que estavam aqui nessas terras, lá no Nordeste. Sim, estavam antes. Defenderam o território dos holandeses, né? Foi de onde... Expulsaram os holandeses. Até onde foi o berço do exército brasileiro. Que ali se formou uma massa, não apenas de só lá o negro, só o indígena ou só o português. Né? Significou. É aquela miscigenação, aquilo ali é o povo brasileiro, né? A gente pode se dizer assim hoje, né? Mas nós também temos uma dificuldade, enquanto brasileiros, de nos afirmarmos enquanto brasileiros. Sim. Né? É aquele cara que diz assim, não, eu sou africano, é aquele outro que diz, eu sou alemão, não, eu sou italiano. Não, nós temos origens afro-ítalo-germânicas, né? Mas nós somos brasileiros. É que, na verdade, também... É a nossa pátria. É que, querendo ou não, se politizou. Também é politizou esse debate, claro. É que a cultura ficou, na verdade, muita parte da... Aí até uma crítica que eu tenho aos políticos que se dizem de direita, que se deixou muito na mão da esquerda dizer o que é história, o que é cultura, né? As culturas que têm que ser levadas, que têm que ser ensinadas, né? E se deixou muito nesse nicho de gente que politizou, na verdade, né? Essas pautas, né? Assim como tantas outras pautas que estão sendo politizadas, que na verdade não são exclusivas da esquerda, mas que deveriam ter se apropriou e deveria ter que não tem um espectro real, e sim um espectro político e o que querem que tu veja, na verdade. Tá, e por que tem Kerb em Estância e não tem Novo Hamburgo? Muito bom, olha, foi uma boa pergunta, né? Na verdade, Novo Hamburgo, já no início do século passado, na metade do século passado, ela já era uma comunidade bem menos germânica, né? Então, assim, o Kerp como uma forma de... É uma cidade que cresceu muito, né? Já naquela época, e aí para as pessoas era interessante. O Kerp, ele está muito ligado às raízes, à preservação, né? Também de uma certa cultura, de uma certa identidade, mas o que parece é que isso se esvaziou, né, aqui, esses festejos, essas festividades, porque se fazia, me fazendo entender, ou tentando me fazer entender, boa parte dos hamburguenses, a partir da década de 1920, que as pessoas que vêm para cá, eles eram de 2 irmãos, de Ivoti, de Estância Velha, de Campo Bom, de Nova Petrópolis. Então, eles procuram fazer o Kerp, o festejo, aqueles 3 dias de união, de família, nos seus lugares de origem. Exatamente. Né? E não aqui, que era a cidade maior, que era a cidade do trabalho, mas não era a cidade para recordar a raiz, para voltar lá, por exemplo, os livros que eu escrevi dos municípios. Por que eu muito mais procuro o livro de Linha Nova do que o livro de Novo Hamburgo? Aí vocês vão me dizer, tá, mas Linha Nova tem 1.800 habitantes, Novo Hamburgo tem 248 mil habitantes. Porque Linha Nova, e nem foi tanto os próprios moradores de Linha Nova que procuraram essa obra, que procuraram esse material, mas
procuraram. Por quê? Porque há uma infinidade de gente em Portão, em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Canoas, em Porto Alegre, que tem as raízes nesses municípios menores, né? Mas que teve que ir para as cidades maiores em busca de melhores condições, né? Claro, eu concordo plenamente. E onde que se perdeu? Porque Novo Hamburgo sempre foi uma cidade polo, talvez o calçado ajudou muito nessa questão, né? E hoje eu percebo que a gente deixou de ser uma cidade capital nacional do calçado, né? A gente tem ainda indústrias calçadistas, mas outras regiões aqui próximas, não sei se por fomento, né, ou enfim, de políticas públicas ou de alguma outra coisa, incentivos e tudo mais. Mas por que essas empresas estão em outros locais e não mais em Novo Hamburgo? Por que Novo Hamburgo perdeu essa herança do calçadista, fabril, e se tornou muito mais lojista, muito mais comércio, se tornou onde as pessoas agora ainda que venham trabalhar aqui, mas moram em outros lugares e tudo mais, mas não tem mais aquela questão da... Não, eu diria que isso começa principalmente na década de 90, né? Com sucessivas crises ali em 93, 92, depois em 98, 97, 98, depois nos anos 2000, né? E um esvaziamento, porque também tem uma questão importante de nós colocarmos, de que a indústria do calçado, ela é uma indústria que migra, né? Sim. E como a mão de obra, né, das indústrias do calçado, ela é uma mão de obra que exige menos, né, formação, prática, tempo de, né? Então paga-se menos também, né? E essas empresas foram atrás na China. Hoje muitas nem estão mais na China, né? Já estão indo na Índia, no Paquistão, né? Em outros, porque é uma, assim como antes de nós aqui era na Itália, né? Claro, e isso não exclui o nosso dever também, enquanto representantes da comunidade hamburguense, né, de pensar iniciativas que fomentem, né? Quando nós estivemos na presidência da Câmara em 2018, nós realizamos o primeiro grande fórum econômico da cidade de Novo Hamburgo, junto com as entidades que trabalhavam, e ali eu aprendi muito, pude contribuir, mas até pude aprender bastante também. Por quê? Porque por incrível que pareça, 87% do que ligado ao sapato ainda circula por Novo Hamburgo, né? As sedes das empresas, esse cluster, né? Que aqui nessa região, que é o maior do mundo, né? Claro. Em, por exemplo, matéria-prima e eu acho que mais do que matéria, mas assim os artefatos, os artefatos que ornamentam os nossos calçados, né? Ou outras coisas também feitas com o couro. Então, assim, o quanto isso perdemos, né? Mas assim, esses debates, porque assim, vamos lá, né? Novo Hamburgo precisaria diversificar mais, né? Algumas coisas existe, mas assim, mais de iniciativas próprias, né? Iniciativas pontuais. Então, ainda temos um longo caminho, porque vamos lá, né? A Serra, quando deu crise num setor, tinha outra meia dúzia de setores que sustentavam, né? A Serra querendo ou não, ali é uma diversificação de segmentos muito grande. Lá a gente encontra metal mecânico, a gente encontra o turismo muito forte, né? Até o calçado também é forte lá, né? E qualidade de vida, as pessoas buscam. Não, mas vamos lá, né? Vamos lá. A Serra Gaúcha e o Vale do Caí são as melhores regiões em índice de desenvolvimento humano do país. Imagina. Se iguala à Europa, né? Sim. E, bem, aqui no Vale dos Sinos nós não temos mais isso. Quer dizer, então, por que não temos, né? O que, claro, tem todo um longo processo, né? Histórico, cultural, econômico, né? Mas muita coisa a gente pode voltar, gerando emprego, gerando renda. Podemos dizer que Novo Hamburgo é um gigante adormecido, então, no Vale dos Sinos? Deu uma adormecida, sim. Precisa dar um up, né? Não, é porque também, vamos lá, né? Acho que o discurso político, muitas vezes, ele é empobrecido, no sentido de que, não, vamos trazer tal centro com 4 mil e... Tá bem, mas esses empregos, eles vão ser gerados aqui, né? Sim. Qual é a necessidade daqueles que estão... Da qualificação, né? Eu posso dizer com propriedade isso, por trabalhar nessa área, e a gente se depara com um cenário de mão de obra muito desqualificada. Há vagas... Há pessoas procurando emprego, mas não se encontram. Elas não se ligam, porque
A questão tecnológica cresceu muito, avançou muito na região. São Leopoldo foi polo disso, mais uma vez, né? São Leopoldo sendo pioneiro. Foi pioneiro na questão tecnológica, se espalhou pela região, universidades grandes da região fomentam e buscam espaço para fomentar ainda mais, crescer ainda mais. E o nosso trabalhador ainda vive com a cabeça lá em 1990 no calçado. Infelizmente é assim. Então a gente tem, claro, gerações novas vindo, se adaptando e tudo mais, mas a gente deixa uma geração X ali de 40, 45, 50 anos que não se qualificou e está meio desamparado na hora de buscar o seu... Então, trazer uma empresa de tecnologia para Novo Hamburgo é muito bom, mas não resolve o problema. Né? Exato. Então nós temos que, né, aqui divagando agora, né, em possíveis soluções talvez, mas ainda assim que ou se fomenta em formação, capacitação em N áreas, né? Inclusive eu fiz um relatório mês passado eu fiz um levantamento sobre essa questão de onde não se encontram as coisas e de fato, a palavra que resume tudo lá no final, de 5, 6 páginas, é capacitação, formação, treinamento e fomento àquelas pessoas que hoje buscam emprego e não se adequam. O bom disso tudo é que as empresas já perceberam isso. E não estão mais aguardando só o setor público atuar. Sim. Então elas estão, de certa forma, se adequando e buscando esses profissionais que não têm a qualificação técnica, mas têm a experiência de vida, tem toda uma retórica construída. Por exemplo, nós descobrimos com aquele nosso fórum econômico que, por exemplo, uma das maiores necessidades hoje no mercado hamburguense é marcenaria. Quer dizer, e não tem quase, tu não encontras quase, né? Sim. Agora imagina, você qualifica aqui, você consegue empregá-los, né? Você consegue, é um setor super importante, né? Um moveleiro. Exato. A gente volta de novo para políticas públicas, né? Só que aquele dia, claro, mas aí a gente volta à questão da escola, a questão dentro a dificuldade que se tem hoje num dos sindicatos das empresas, não era nem o sindicato dos operários. Sim. No sindicato das empresas eles fizeram uma pesquisa com jovens hamburguenses, fizeram uma prova com eles, olha só, prova de conhecimentos gerais. Sim. De 2.000 alunos, 4 tiraram mais do que 7. 4. Mas 1.909. Exato, aí vem toda, né? Sim. Mas aqui, quando a gente tem nessa situação, a gente perde muitas vezes, claro, né? Para outros ou para... Né? Felipe, quero te agradecer por ter participado conosco aqui, ter trazido todo esse teu conhecimento, né? Toda a bagagem de vereador e de escritor, né? Que deu aula aqui, da nossa história, te agradeço mais uma vez, te peço para deixar uma mensagem, talvez para aquelas pessoas que queiram buscar um partido para se filiar e construir. Para progressistas. Queiram construir sua, não carreira política talvez, mas queiram participar da política de forma mais ativa, né? E para aquelas pessoas que hoje talvez estão no mercado buscando emprego, né? Tu falou muito bem aqui de um setor que é uma... Talvez falte isso, essa passagem de informação. Talvez se tu te capacitar... Essa troca de... Exato. Isso. Se tu te capacitar nessa área, vai ter emprego, né? Mas basta buscar e ter essa informação, né? Deixa essa mensagem pro pessoal que está nos acompanhando. Bem, obrigado por estar no Politizando, né? Esse convite dos colegas e as pessoas também que nos acompanham, que conseguiram acompanhar esse debate até o final, né? Então, obrigado, né? Porque realmente a gente está sempre trabalhando com muito carinho, com muita ação, muito assim, né, pelas pessoas, para as pessoas e nos lugares, assim, indo até as pessoas, né, não nos furtando de ir, né, não nos furtando do debate, né, de realmente propor, próximo, mesmo nesse período difícil e assim, que a gente possa em breve estar debatendo aqui, né, tantas questões importantes para Novo Hamburgo, para a região, porque a gente já faz esse debate, né, então é a forma de a gente, quem sabe, junto com as pessoas que nos acompanham, ir trocando informações e aprendendo todos juntos. Sim, perfeito. Te agradecer também, então, Felipe, pelo aceite do nosso convite aí de participar do Politizando. Pedir para os seguidores do Felipe seguir o nosso Politizando, nossas páginas, nossas redes sociais. Curtir o vídeo, assinar, inscrever no canal, ativar o sininho. Para nos fortalecer. Esse é o caminho. Que a gente consiga trazer mais pessoas aí, mais debates positivos, mais ideias, que a gente consiga
motivar mais jovens a se envolver na política aí, ou ficar até mais atento, não precisa nem falar, não precisa escolher um partido, mas pelo menos se informa, fica bem atento, né? E dá suas opiniões, comentem nos vídeos aí. Isso é importante. Né? E acompanhe o vereador Felipe também nas redes sociais aí para saber do trabalho. Obrigado, Juliano. Obrigado. Isso também é importante. Obrigado.